Olá, Olá, professor, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo? Tudo ótimo. Que bom. Eu vou dar o suporte nessa sessão para você e para os demais autores, tá bom? Tá certo, Daisy. Muito Já obrigado. tô, todos os artigos enviaram os vídeos, então já estou aqui com os vídeos abertos, né? Então, assim, é só me falar depois da sequência. A gente tem a relação deles na ordem lá no cardzinho, né? Mas você pode fazer como você achar mais adequada a ordem da apresentação, tá certo? Assim como a Muito bem. condução também das discussões. Muito bem. Muito bem. Ouve-se bem? Sim, ouço e te vejo muito bem. Muito bem. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde, Gisele. Como vai? Tô bem, graças a Deus, professor. Agora eu me perdi aqui. Pronto, achei. A ordem apareceu no começo, mas não consegui. Não consegui. Eu estou pela programação aqui no celular. Aí, para mim, aparece assim: o primeiro é a avaliação dos 10 anos da lei de cotas, que é do Ah, já. Diogo, que está aqui, né? Justiça restributiva, restaurativa. É essa? Para mim, esse é o terceiro. Mas Ah, tudo é? bem, pode ser. O segundo seria a avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, que é da Glicele, que já está aqui. E está faltando mais dois artigos, né? Dois autores aqui, que é justamente esse da Justiça Restaurativa Laboral e o impacto da lei de cotas e da presença de universidades no desempenho dos estudantes no Enem. Muito bem. Aí você pode falar assim, se a gente segue essa ordem ou a gente vai pela sua condução de apresentação, tá bom? Então, vamos nos pôr de acordo agora. Eu tenho a lista aqui, mas eu prefiro que você, como já está com os vídeos, pode lançar o vídeo e eu me adapto, porque de toda forma eu tenho aqui a lista, né? Pode seguir a sua Certo, sequência. certo, professor. A gente ainda tem 5 minutos, para do horário de início. Então, a gente pode aguardar. Tá faltando ainda dois autores. Um, dois, três, quatro. Quatro apresentações. Isso. Aí eu só queria confirmar contigo como é que vai ser a organização aqui. O senhor quer que passe todos os vídeos e depois tem as discussões, ou a cada final da apresentação do vídeo vai ter algum comentário, alguma discussão? O cronograma, assim, a instrução que a gente recebeu é que a cada Né? apresentação faça assim, alguns comentários e pode deixar também uma discussão maior para o final. Mas aí a condução é sua, tá certo? É só me avisar aqui, Eu acho que isso também é se uma boa assim. ideia. Passar o vídeo, fazer um breve comentário, né? E, e depois podemos fazer um comentário geral. Deixa eu ver também aqui, apresentação de 8 minutos para cada trabalho, né? Isso.
Muito bem. Me deram um esquema aqui também da apresentação dos trabalhos com o tempo. Isso. Vamos fazer assim mesmo, como diz. A primeira apresentação, uma breve discussão, depois a seguinte e assim por diante. E temos no final, eu acho que temos o que eles chamam de debate, né? Isso mesmo. Bem, muito bem, muito bem. Já temos, já temos aqui na quadrícula a Diogo Teodoro. Bem-vindo, Diogo. Também Olá, está boa Cássia tarde. Barros. Bem-vinda, bem-vindo. E Obrigada, também, boa tarde, pessoal. muito bem, e Breno Valente Fontes Araújo. Tá certo? Assim? Muito bem. Vocês vão me perdoar, mas o meu português está um pouco enferrujado, tá bom? Eu estou falando aqui do Chile, tá? E contente do convite desse evento tão importante que se realiza na Universidade de São Paulo, né? Tudo bem. Já estão Vamos, todos aqui, professor. Todos os certo. autores. Muito bem. Começamos com o vídeo, sim, com o primeiro que tenha na lista, Daisy. E pronto, começamos. Bem-vindos a todos e obrigado por estar aqui conosco. Perfeito. Eu sou Daisy, né? Eu vou estar aqui no suporte ao professor e a essa sessão. Então, qualquer intercorrência, podem falar comigo, mandar mensagem aqui via chat também, tá? Eu vou passar todos os vídeos, e aí, conforme o professor falou, né, a partir depois da apresentação de cada vídeo, ele vai fazer alguns comentários e contribuições. Só um minuto. Olá, o título do artigo é Avaliação dos 10 anos da Lei das Cotas Universitárias, sob a perspectiva do ingresso e da evasão institucional. Os autores do artigo são Rogério da Silva Nunes, doutor no programa e Diogo Teodoro, mestrando no programa PPGAL na Universidade Federal de Santa Catarina. Para contextualizar a problemática, vale frisar que a Constituição de 88 permitiu a discussão da democratização do ensino como um todo, em especial da educação superior. Quando a gente fala de democratização do ensino, estamos falando em ações afirmativas, ações de caráter temporário e compensatório que visam reparar a discriminação ocorrida ao longo da história por grupos minoritários, tais como o PPI, pretos, pardos e indígenas. Quando a gente fala em ações afirmativas na educação, estamos falando da Lei 12.711, de 2012, que estabelece cotas por critérios socioeconômicos e étnicos raciais. Diante disso, temos o seguinte problema de pesquisa: qual o desempenho dos estudantes cotistas de ampla concorrência da Universidade Federal de Santa Catarina relacionados ao ingresso e à evasão institucional, durante a vigência da política de cotas, Lei 12.711 de 2012. Para responder esse problema de pesquisa, temos como objetivo comparar o desempenho dos estudantes ingressantes na universidade sob a perspectiva do ingresso e da evasão institucional entre e incluindo os anos de 2013 e 2022. Em relação ao referencial teórico, temos 3 bases de fundamentação. A primeira base são as ações afirmativas, que são medidas especiais e temporárias que buscam remediar um passado discriminatório, ou seja, são medidas que visam cessar quando os objetivos forem alcançados. A segunda base da fundamentação teórica é o acesso à educação pública superior, onde a reserva de vagas não ocorre a rigor de maneira pura ou primordial por critérios étnicos raciais, mas a priori por critérios socioeconômicos e posteriormente fatores raciais. Vale destacar que, para cada processo seletivo, turno e curso, 50% das vagas são destinadas para alunos de escola pública. Entre esse percentual, 50% são reservadas para alunos com renda per capita inferior a 1 mínimos.
para posteriormente ser aplicado, conforme a proporção do IBGE, às vagas para candidatos PPIs e indígenas. O terceiro pilar da fundamentação é a evasão da educação superior, onde estabelece 3 tipos: evasão do curso, quando o estudante desliga-se do curso superior em situações diversas, tais como abandono, desistência, transferência ou reopção; evasão da instituição, quando o estudante desliga-se da instituição no qual está matriculado; e evasão do sistema, quando o estudante abandona de forma definitiva ou temporária o ensino superior. Em relação ao método, podemos falar que a população se refere aos alunos dos cursos de graduação presencial da instituição. O limite temporal foi estabelecido de 2013 a 2022, em virtude da aprovação da Lei 12.711 em 2012. Em relação ao escopo geográfico da pesquisa, se refere aos 5 campi da instituição presentes no estado de Santa Catarina. Para obter uma uniformidade no banco de dados, não considerou-se a reserva de vagas para pessoas com deficiência, virtude que a lei foi aprovada somente em 2016, não considerou-se as formas de ingresso como transferência, retorno e SISU, visto que dá uma regularidade na oferta de cotas para ingressos de transferências e retornos, e o SISU só foi aprovado na instituição em 2015. Também não se considerou os cursos de educação à distância, em virtude da sua regularidade de oferta. Também não foi considerado os vestibulares específicos para quilombolas e indígenas e as vagas suplementares para pessoas com deficiência, refugiados e negros. Ainda, em relação ao método, temos as técnicas de coleta de dados. As únicas 3 situações acadêmicas que são consideradas ativas são a troca de curso, aluno regular e o aluno formado. Então, para fins dessa pesquisa, conceitua-se a evasão como a desistência do aluno de frequentar a instituição, quer seja por desistência, abandono, transferência ou jubilamento. Em outras palavras, qualquer outro fator que acarrete na saída do aluno da instituição, exceto por diplomação, é caracterizado como evasão, seja ela temporária ou definitiva. Os resultados foram estabelecidos em 2 etapas. A primeira etapa é a análise dos existentes ingressantes na educação superior. Por meio da série histórica, incluindo os anos 2013 e 2022, a gente observa que a taxa de alunos matriculados de discentes é praticamente uniforme entre 2013 e 2020. Entre 2020 e 2022, há uma redução significativa de alunos matriculados, que é um período consonante com a pandemia Covid-19. Em relação aos alunos ingressantes, durante a série histórica, foi inferido o percentual de alunos cotistas de ampla concorrência. A gente observa que em 2013, os alunos cotistas representavam 20% dos alunos ingressantes, e em 2022 representam 32%. Então, ao longo dos 10 anos, houve um aumento percentual de 12 pontos. Agora, avaliando o ingresso dos alunos cotistas por meio da subcota, conforme estabelecido na Lei 12.611, a gente verifica que os alunos PPI em 2013 representavam 10% e em 2022 representam 26% dos alunos ingressantes. Outro dado interessante é que os alunos de escola pública com renda inferior a 1,5 salário mínimo representavam em 2013 52% e em 2022 representam 39% dos alunos ingressantes. A segunda parte dos resultados se refere à análise da evasão institucional na educação superior. Por meio da série histórica, incluindo os anos de 2013 e 2022, a gente observa o índice de evasão acumulada, que é aproximadamente 50%. Vale destacar que já em 2019, o índice de evasão acumulada corresponde a 42%, pois geralmente, conforme o referencial teórico, a evasão ocorre no período de integralização curricular, que corresponde de 4 a 4,6 anos. Ainda, em relação à evasão, conforme a série histórica analisada, incluindo os anos 2013 e 2022, a gente observa que os alunos cotistas representavam 19% dos alunos evadidos em 2013 e em 2022 representam 29% dos alunos evadidos. Para verificar a tendência ao longo do tempo de evasão dos alunos cotistas e de ampla concorrência, foi estabelecida uma média móvel com base nos últimos 3 períodos, e a gente observa que a tendência de evasão dos alunos cotistas é de aproximadamente 1/3. Vale destacar que, conforme a série histórica, os alunos evadidos por PPI, pretos, pardos indígenas, em 2013 representavam 12% e em 2022 representam 28%. Além disso, é importante também destacar que os alunos de escola pública com renda acima de 1, salário mínimo representavam em 2013 49% e em 2022 representam 68%.
Ainda é necessário manter as cotas por critério socioeconômico, visto que durante a política de cotas houve uma redução de 13 pontos percentuais de alunos com renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo. No entanto, é necessário também acrescentar cotas de maneira pura ou primordial por critério étnico-raciais, visto que durante a política de cotas houve um aumento apenas de 6 pontos percentuais de alunos ingressantes PPI. E, além disso, é necessário rever políticas de monitoramento de evasão, a fim de possibilitar o ingresso e a permanência dos estudantes na universidade, e, por conseguinte, possibilitar a formação acadêmica, meio de extrema importância para combater a desigualdade social, econômica e racial presente na população. São apresentadas algumas referências utilizadas durante o trabalho. Muito bem. Essa foi a apresentação da avaliação dos 10 anos da Lei de Cotas Universitárias sobre a perspectiva do ingresso e da evasão institucional. Algumas considerações apontadas pelo expositor, né, que são ações afirmativas, são uma espécie de, de política pública especial, né, que busca a igualdade, né, como princípio normativo, né. Esse estudo foi realizado no estado de Santa Catarina, isso se não me engano, certo? Até Isso. aí, está bem? Sim, e se enfocou, né, na questão dos alunos regulares, formandos e trocas, né? Mas o foco foi a evasão desses alunos em séries de tempo, né? Chama a atenção a uniformidade do comportamento do 2013 a 2022, né? Mas também fala de um aumento de percentual de 12 pontos, né? É isso que eu ouvi, né? E a outra coisa é a diferença que se dá entre 2013 e 2022, né? Entre 19% e 29%, respectivamente. É isso? Isso. Isso Isso. mesmo. Muito bem. Nessa questão, se alguém pode me orientar, eu posso fazer alguma pergunta também com respeito a isso? Sim, Deise? Pode se fazer uma pergunta? Vou fazer igual. É interessante o trabalho que você apresenta e me chama a atenção que não há nenhuma perturbação no período da pandemia, né? Uhum. Sim, não Não, houve não. nenhuma Por mais modificação. que ocorreu modificação no ingresso, né? Mas em relação à evasão e ao percentual de ingressantes por cotistas e a concorrência, a razão, né? A proporcionalidade se manteve constante, né? Não se modificou os dados. Mas a Universidade Federal, um dos ideias de fazer esse estudo foi porque ela já, antes da lei de cotas, em 2009, ela já implementou a política de cotas. Claro que não tinha uma uniformidade por causa que não havia legislação ainda, né? E é uma universidade também pioneira em implementação de cotas por critérios puramente raciais. Hoje a universidade já aplica algumas cotas nesse requisito, né? Só que nosso estudo apenas analisou os ingressantes pela política de cotas. A gente já foi atrás do departamento acadêmico, fez todo esse filtro, né, dos dados, e analisou essas informações. E realmente elas são condizentes e afirmam que, por mais que há uma representatividade dos alunos cotistas na universidade, ainda os alunos pretos, partes indígenas, não tem uma certa representatividade ainda, né? Então, esses vestibulares específicos são essenciais. E logo depois desse estudo, né, agora foi aprovada a revisão da política de cotas, após 10 anos, e ela agora acrescentou os quilombolas, né? Mas Isso. não, ainda falta, talvez na análise, algum outro ponto, né? Interessante que você. Esse ponto eu vou deixar para o final, quando você afirma que ainda não é a representação da realidade brasileira, né? Nós sabemos que negros e pardos, segundo a descrição do IBGE, eles já passaram 50%, está em torno aos 51%, na verdade, na população brasileira, né?
Interessante que você afirma aí com respeito à representação, né? Não sei O se estou programa enganado. não, o programa, que você falou, a ação afirmativa, ela não é somente na educação, né? A gente parte de todo o pressuposto, desde do concurso público, do emprego, da formação acadêmica, entre outros. O foco do trabalho, sim, é sobre na educação, por isso a Lei 12.711, e e o importante do trabalho que a gente fundamentou ali, que essa política pública, ela visa acabar, quando o objetivo for atingido. Quando a gente houver uma representatividade dos pretos, pardos indígenas, quilombolas, entre outras, né, pertencente à sociedade, essas políticas públicas tendem a cessar. Mas essas políticas públicas devem se manter até que esses objetivos forem alcançados, né? Por isso é necessária essa revisão também e essa avaliação da política pública a cada certo período de tempo, né? A da Lei 12.711, ela é 10 anos e esse ano agora ela foi prorrogada, né? E acrescentar também o critério do quilombola. Entendo. Muito bem. Então o desafio é maior ainda, porque se somente eu falei de um setor da população, estou deixando fora também nessa observação a população indígena, né? Então o desafio é maior, Sim, sim, com certeza. né? Muito bem. Muito bem, obrigado, Diogo. Vamos Eu que agrade- continuar com... Sim? Queria comentar Não, alguma coisa? eu que agradeço pelos comentários. Muito obrigado. Ah, Daisy, continuamos com a próxima apresentação. E eu me organizo aqui. Daisy está sem microfone. Pronto, estão Agora me sim. ouvindo agora? Pronto. Desculpa. A próxima apresentação é do artigo Avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal na Universidade Federal do Ceará, com foco nos servidores técnico-administrativos em educação. Quem está aqui conosco é a Gliciele. Isso. Olá, eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal na Universidade Federal do Ceará, com foco nos servidores técnico-administrativos em educação. Os autores são eu, Glicélia Queiroz, Bruno Chaves e Roselane Bezerra. Aqui na introdução, nós vamos falar sobre a evolução do tema, as transformações em âmbito mundial e a valorização do capital humano nas organizações influenciaram no serviço público brasileiro, principalmente no modelo de administração gerencial, que tinha por objetivo trazer as práticas da iniciativa privada a fim de promover melhoria nos serviços prestados à população. E com isso, houve a criação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal para incentivar a capacitação dos servidores públicos para oferecer um melhor serviço à sociedade. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a execução da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal na Universidade Federal do Ceará, com foco nos servidores TAI. Aqui no referencial teórico, nós trouxemos alguns autores que falaram sobre o modelo de administração gerencial e esse novo perfil requerido pelo servidor público, e também os autores que falaram sobre a dificuldade de compatibilizar o desenvolvimento do servidor público com a realidade das estruturas do serviço público, que são mais burocráticas, mais engessadas, existe uma dificuldade de mobilidade, existe um foco na progressão focada no tempo de serviço, em detrimento da valorização do desempenho, né? E existe uma falta de mecanismos que estimulem o desenvolvimento profissional contínuo. Então, aqui na metodologia, nós utilizamos uma pesquisa qualitativa com aportes quantitativos. Foi uma pesquisa que utilizou a metodologia do modelo experiencial de Lehano 2012, que foca justamente nos sujeitos que experienciaram a política, a triangulação de dados a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, que fez análise da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal e também do Plano de Carreira, que é o PCC-TAI, e uma pesquisa de campo, que utilizou as etapas qualitativa, com a entrevista do gestor responsável pela implementação da política,
com alguns servidores que vivenciaram essa implementação e também com a aplicação de questionários na etapa qualitativa. Foram aplicados 346 questionários, né? Foi uma amostra estatística. E para análise de dados, nós utilizamos análise de conteúdo. Os softwares utilizados foram o Atlas TI8 e o SPSS. Então, aqui como resultados, na análise da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a análise mostrou que ela trouxe como inovação o modelo de gestão por competências, que era utilizado na empresa privada, na iniciativa privada, e com foco em promover um aproveitamento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes dos profissionais, né, dos servidores dentro da instituição. Essa foi a inovação que ela trouxe. Também na nossa análise do PCCTAI, que é o plano de cargos, nós identificamos que ele representa um avanço em termos de estruturação de carreira, mas que ele está limitado aos retornos financeiros, né? Sem que haja um espaço formal para que os servidores se desenvolvam e possam colocar em prática as competências que eles têm, que são superiores às exigidas para ingresso no cargo. Aqui, como resultado da análise da dinâmica de implementação, né, que foi a entrevista com o gestor responsável pela implementação da política na UFC, ele apontou como pontos positivos a ampliação da oferta de cursos de capacitação e qualificação e o aumento da quantidade de servidores que participaram. E como ponto de ajuste, ele colocou identificar as reais necessidades de capacitação e de qualificação, a melhora no acesso aos cursos, a conscientização das chefias para que liberem os servidores para essas capacitações e para que proporcionem uma abertura para que eles possam aplicar as competências adquiridas. Também o aproveitamento de competências e a avaliação do retorno que essas ações trazem para a instituição UFC. Então, aqui na análise da percepção dos servidores que recebem a política, nós colocamos algumas afirmações e colocamos também os resultados da pesquisa quantitativa e as afirmações da qualitativa. Então, aqui, ao realizar capacitações, adquiro competências que contribuem para o meu desenvolvimento e melhoram o meu desempenho na UFC, teve um grande destaque em concordância na pesquisa quantitativa. Uma frase aqui da qualitativa foi: todos esses cursos e também o mestrado, a especialização geraram conhecimentos que ajudam na minha profissão, no meu trabalho diário. E a gente colocou essa afirmação também. A UFC oferece apoio e incentiva a minha participação. Houve uma concordância parcial, até porque a gente viu na pesquisa qualitativa que os participantes citaram que algumas chefias não estão muito concordando, não tem muita concordância em liberar os servidores para fazer as capacitações. Sobre a UFC, conhece as minhas necessidades de capacitação e qualificação, já foi bem mais baixa a média, porque alguns servidores citaram que existe uma falta de gestão por competências, então a UFC não identifica as reais necessidades que os servidores têm. Sobre passar a aplicar no meu ambiente de trabalho as competências adquiridas durante as capacitações e qualificações que realizei. Houve uma concordância parcial e total, né? Teve pessoas que citaram aqui como no exemplo, que o gestor cortou as asinhas dele, né? Que ele não conseguia aplicar os conhecimentos. Sobre estar disposto a continuar se capacitando independentemente de retribuição financeira, houve uma concordância total em destaque. Aqui na fala qualitativa, fiz pós-graduação e agora quero voar mais alto. Eu gosto de desafios de buscar algo novo. Sobre considerar que as habilidades adquiridas e a disposição em assumir novas tarefas, independentemente do cargo e das atribuições, houve uma concordância parcial, né? Algumas pessoas sentem que quando o gestor permite que ele realize novas tarefas, ele está transmitindo um reconhecimento, mas outras ficam preocupadas com a questão do desvio de função. Sobre a UFC estar preparada para aproveitar as competências adquiridas, a média já foi mais baixa também. Aqui a gente tem esse depoimento. A gente vê muito servidor que faz doutorado e continua fazendo as mesmas coisas e se sentem até subutilizados, não muda nada nas atribuições deles. Sobre a progressão por capacitação, se conseguem motivar esses servidores, eles também concordaram parcialmente, porque também é uma única forma de eles conseguirem um valorzinho a mais, segundo os depoimentos. Então, a gente viu que os servidores reconhecem que a participação em ações de desenvolvimento melhora o desempenho e que as retribuições financeiras previstas no PCCTAI também constituem um elemento para
motivá-los a participar dessas ações, embora não seja o único. Eles também enfrentam barreiras como a falta de apoio da chefia e a dificuldade de acesso aos cursos e a falta de aproveitamento de competências. Mesmo assim, eles estão dispostos a assumir novas tarefas, independentemente do seu cargo e de retribuições financeiras. Aqui as referências. Muito obrigada. Muito bem. Essa foi a apresentação da avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Essa foi, não? Desculpa. Ah, sim, sim. Essa Universidade Federal mesmo, do professor. Ceará, com Isso. foco nos servidores técnico-administrativos em educação. Alguns elementos para destacar, né, nessa avaliação. Ahn, foi uma uma pesquisa que fala em português qualitativa, não é verdade? Qualitativa, né, Michele, Isso. né, no modelo de avaliação gerencial, né, onde esse modelo, aí você vai me explicar depois como é que tenta emular, né, a gestão privada na questão pública, né? Mas o foco dessa investigação, dessa pesquisa foi o desenvolvimento do pessoal, a questão da necessidade dos servidores, né, a questão das competências, desempenho, e, apontou a problemas como, por exemplo, a mobilidade, a valoração do servidor público, e metodologicamente dá para perceber que vocês trabalharam com documentos de planificação, né, análise qualitativo, né, documental, né, numa amostra de 346 sujeitos, que é interessante, né, para avaliar então essas habilidades e atitudes, né. No meu entender, essa pesquisa é uma muito interessante contribuição, né, para na questão dos resultados que vocês apontam, para apontar a desenvolvimentos de reconhecimento, né, que eu chamo, do servidor público, né. Eu acho que é uma questão importante quando falamos de competência, desempenho, e que muitas vezes ficam bem atrás, né, se comparamos com o modelo privado, né, de gestão, né. Ah, da mesma forma que o trabalho de Diogo, esse também me dá a impressão que são pesquisas de caráter mais exploratório, né? Sim, professor. Sim, não? Sim. Certo? E ficou alguma coisa no tinteiro para poder comentar, Gisele? É justamente, professor, essa divergência entre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal que estimula a capacitação contínua, tentando trazer essas práticas da iniciativa privada, mas, em contrapartida, existe o plano, né, dos técnicos, que é o PCC-TAI, que ele representa um avanço na estruturação, mas, ao mesmo tempo, ele engessa, porque o próprio plano, ele tem as capacitações previstas, que são só 4 níveis de capacitação. Então, se o servidor cumpre o interstício no período correto, nos primeiros 4 anos e meio, ele já atingiu o limite de capacitação. Então, como estimular essa capacitação contínua se o estímulo é meramente financeiro, né? Não existe essa previsão de trazer o que foi aprendido nas capacitações e nas qualificações, que são justamente a educação formal, né? Mestrado, doutorado. E se nos nossos depoimentos colhidos, o nosso sujeito falou, né? O gestor cortou as minhas asinhas. Então, quando eu tentei contribuir de alguma forma, ele já abarrou, né? Então, não existe esse espaço para que os servidores possam implementar. Muito interessante. E de que forma essa realidade implica, por exemplo, impactos no desenvolvimento da carreira profissional, por exemplo? Impacta realmente no desenvolvimento da carreira, fazer carreira no setor público? É difícil fazer carreira justamente porque o cargo no setor público, principalmente nas universidades federais, ele está muito atrelado à qualificação em que você ingressa. Então, por exemplo, na nossa área, a pessoa ingressa como administrador,
Se ele faz um mestrado, um doutorado ou um pós-doc, ele continua sendo administrador e ele tem as mesmas especificações, né? Então, se ele fugir muito dali, ele também pode cair ali no desvio de função, né? Que aí pode gerar um processo administrativo em torno dali. Então, é bem engessado nessa questão. É justamente atrelado sempre à formação que o servidor ingressou. Existe um incentivo financeiro, que se chama incentivo à qualificação, justamente para esses cursos de educação formal, mas não existe o espaço para o aproveitamento. E ainda existe também essa dificuldade de liberação dos servidores para fazer essas capacitações que o próprio plano está prevendo. Muito bem. Tem outros comentários também, vou deixar para o final, né, para Tá a gente certo? fazer um comentário final com respeito a essa apresentação. Muito obrigado, Tá bom. Gisele. Muito Foi a obrigada. apresentação, então, da avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal na Universidade Federal do Ceará, com foco nos servidores técnico-administrativos em educação. Obrigado. Vamos, então, para a seguinte apresentação. Sim, professor. Justiça restaurativa laboral e aplicações em organizações públicas, reflexos e origem da Lei número 21.631 de 2022 do Estado de Goiás. Olá a todos. O título do nosso artigo é Justiça Restaurativa Laboral e Aplicações em Organizações Públicas, Reflexos e Origem da Lei 21.631 de 2022 do Estado de Goiás. Meu nome é Cássia Barros, as autoras são Cássia, Jéssica e Júlia Barros. Na introdução do nosso trabalho, nós falamos um pouco, né, sobre a data de promulgação dessa lei, que altera o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, instituindo a mediação como possibilidade de solução de controvérsias e autocomposição de conflitos interpessoais ocorridos no ambiente laboral público. A ONU classifica a mediação como uma forma de justiça restaurativa e alguns autores, como Menkel, em 2007, menciona, né, a diversidade de arenas sociais onde a JR é aplicável. A JR, especificamente em organizações, as pesquisas estão voltadas para o âmbito internacional. No Brasil, tanto a implementação quanto os estudos estão concentrados na arena penal e escolar, tendo poucas contribuições sobre o âmbito organizacional. As que existem estão voltadas à área trabalhista, né? Então, esse movimento goiano, esse movimento estatal goiano, que seria uma prática da administração pública aliada à falta de teoria, justifica e fundamenta este trabalho, o qual também orienta o objetivo do presente estudo, que é identificar o contexto de surgimento, porque surgiu, né, essa lei da mediação, contexto ali da história, à luz da teoria de justiça restaurativa organizacional. Nosso referencial teórico tem uma explicação sobre a mediação, os modelos de justiça restaurativa, a mediação, o processo de círculos decisórios, um pouco sobre pesquisa sobre processos legislativos e institucionalização, implementações e avaliações. Também foi realizada uma pesquisa sobre os estudos, né, no Brasil sobre JR, tendo os principais estudos voltados, né, sendo os principais estudos voltados para a arena penal e escolar. Já a justiça restaurativa em organizações tem ali seu arcabouço teórico voltado para o âmbito internacional, ou seja, são pesquisas internacionais, né? Algumas pesquisas vão mencionar sobre os 3 tipos de justiça organizacional, outras sobre organização restaurativa, intervenções restauradoras aplicadas ali nos conflitos de gestão, papel educacional nesse mesmo contexto. Nosso método
do nosso trabalho, né? Foi uma abordagem de pesquisa indutiva, sendo realizado um estudo de caso exploratório descritivo na Controladoria Geral do Estado de Goiás, sendo realizadas entrevistas na Gerência de Resolução Consensual de Conflitos e Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar. Nossa análise de dados foi por meio de análise documental e análise de conteúdo. A partir do nosso referencial teórico, nós elaboramos as dimensões que nortearam as perguntas para os entrevistados, né? As principais dimensões: implementação, percepção, pilares legislativos, relacional, educacional, motivadores, limites e oportunidades da JR no contexto organizacional. Os resultados indicam que, primeiramente, primeiro tópico, Programa de Compliance do Estado de Goiás, Ética e Justiça Restaurativa. Houve ali uma percepção do formulador de políticas sobre os pilares legislativos do Estado de Goiás, que seriam a ética e confiança. O decreto que institui o PCP, que é o Programa de Compliance Público, estabelece ali como primeiro objetivo, eixo norteador, né, a estruturação das regras e dos instrumentos referentes aos padrões de ética e de conduta, tendo como materialização o Código de Ética, que promove, né, ele institui a promoção da confiança como fundamento das relações de trabalho entre os servidores e demais cidadãos. Esse Código de Ética foi ali elaborado por meio de consulta pública e promulgado ali em 2021. Tanto o Código de Ética quanto ali o eixo norteador do compliance coadunam-se com as intervenções restauradoras de Alcover. Também foram encontradas algumas premissas de JR no termo de ajustamento de conduta, ali na parte disciplinar administrativa, porém ainda não era JR, né? Ou seja, a perspectiva de ética e confiança e as normativas de 2019, 2020 e 2021 são as raízes e construíram o caminho para a materialização de uma JR, que seria ali com a promulgação da Lei 21.631 de 2022, instituindo a mediação no ambiente laboral público. Também foi abordado, né, no contexto dos motivadores para a implementação dessa mediação, sendo o processo, contexto disciplinar administrativo um dos motivadores, porém, não será aplicada, a mediação não será aplicada no contexto disciplinar administrativo. Também foi abordado as rodas de conversa, né, que não estão instituídas por meio de lei, porém estão sendo realizados projetos pilotos no âmbito da CGE. E as rodas de conversa se assemelham aos círculos de construção de paz laboral. Como considerações finais, tanto as rodas de conversa quanto a mediação, objetivo e transformação pessoal do servidor em relação também ao papel educacional, e o principal objetivo em relação a este ponto é ressignificação de sentimentos e experiências de conflito. As análises, portanto, indicam um movimento estatal em direção a métodos consensuais de resolução de conflitos, iniciando ali em 2019, passando por 2020, o decreto do Código de Ética e, por fim, em 2022, com a própria Lei 21.631 de 2022. Também temos a criação pelas autoras do termo Círculo de Construção de Paz Laboral. Obrigada. Muito bem. Esse foi o trabalho de Cássia Barros Neves e suas colegas sobre justiça restaurativa laboral e aplicações em organizações públicas, reflexos e origens da Lei 21.631 de 2022, Estado de Goiás. Algumas questões relevantes da apresentação, né, que se enmarcou na justiça restaurativa, né, na mediação de conflitos baseados nessa lei, né, que já mencionei, a 21.631 do Estado de Goiás. Aí me aparece a minha primeira questão, mas vamos lá. Apresenta um completo referencial teórico a respeito a essa normativa. A sua pesquisa
atuou num estudo de caso exploratório descritivo, né, com análise documental e Exatamente. análise de conteúdo, né? E me chamou a atenção que os métodos que você apresenta aqui com a sua equipe, né, desenharam dimensões, né, dimensões no sentido de desenhar limites, né, dentro da pesquisa e dentro da abrangência do escopo. Existe um marco normativo jurídico nessa questão que me chamou a atenção, né? Somente como comentário, nós não temos esse marco jurídico aqui no Chile, né? Eu achei muito interessante. Questões como essa simplesmente são levadas para a justiça, né? E com muita injustiça, vou dizer, os resultados são muito injustos. Somente na questão privada, a inspeção do trabalho, que chama, ela funciona com a questão das empresas privadas, mas não é que na questão estatal, no funcionário público, servidores públicos, não funciona muito bem isso. De fato, vocês devem saber que no Chile não tem sindicato no setor público, tá? Não há normativa para isso. Os servidores se organizam em associações. Por isso que o tema é muito interessante, porque, além do mais, está atravessada por regulações e padrões éticas, né? Que buscam, então, a paz laboral, né? E gostei muito desse final aí, sobre a ressignificação dos sentidos, né? E as experiências, né, dos conflitos. A pergunta que eu tenho, Cássia, essa lei, ela é exclusiva do estado de Goiás? Ela se repete em outros estados do Brasil? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Ivan. Ela não se repete, ela é exclusiva do estado de Goiás. Ela é uma inovação. Fiz uma pesquisa documental em outros sites das controladorias gerais dos outros estados e não foi encontrada. Realmente, ela é uma inovação. Também foi falado no artigo, né, completo, tem que ser o resumo, que tanto os estudos quanto a prática hoje está voltado tanto à área penal quanto à área escolar. Então, essa parte, essa introdução da mediação como JR no estado de Goiás, voltada aos servidores públicos, realmente é uma inovação. Não foi encontrada em nenhum estado brasileiro, e como o senhor disse, no Chile, né, não há, provavelmente em outros, na maioria dos países não há, porque a literatura internacional que eu encontrei, né, ela é limitada. São 20 e poucos artigos, são pouquíssimos países que realmente falam sobre isso, né, tem uma prática, então o Estado de Goiás foi inovador ao implementar. Ele implantou, né, que é diferente de implementar. A implementação ainda está sendo discutida porque a CGE, né, está pensando em uma resolução para definir os critérios, né, as diretrizes de como vai ser, mas está instituído está por meio da lei. Falta regulamentar. A regulamentação, exatamente. Que vai Exatamente. demorar um pouco, porque na entrevista, né, a gente teve algumas informações adicionais que não foi colocado no artigo, mas vai demorar um pouquinho. Muito interessante. Muito interessante também por conhecer o setor público aqui no Chile, e essa de verdade é uma inovação ouvir essa questão, e também um incentivo para poder replicar, né, essa normativa jurídica no resto do país, por que não, né? Exatamente. Tenho algumas questões para perguntar aqui, vamos deixar para o final e vamos ouvir. Muito obrigado, Cássia Por nada. Barros Neves, e vamos para a próxima apresentação. Muito obrigado. Vamos para o artigo O impacto da lei de cotas e da presença de universidades no desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Ensino Médio. Olá, meu nome é Breno Araújo e vim apresentar para vocês hoje o artigo intitulado O impacto da lei de cotas e da presença de universidades no desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O artigo foi escrito por mim, sou doutorando na Universidade Federal de Viçosa e professor no Instituto Federal de Minas Gerais, campus Formiga,
pela professora Fernanda Almeida e pelo professor Marco Aurélio Ferreira, ambos da Universidade Federal de Viçosa. Uma contextualização rápida, é importante a gente destacar a relevância de se entender os fatores que influenciam no desempenho dos alunos para que medidas possam ser tomadas, tanto por gestores escolares quanto por gestores públicos nas tomadas de decisão. E esse estudo, ele busca avaliar principalmente se 2 fatores influenciam nesse desempenho, a saber, a presença de universidades e a lei de cotas promulgada em 2012. Isso se baseia em duas principais teorias, a teoria da externalidade e a teoria da expectativa, respectivamente. A fundamentação teórica deste trabalho é a teoria da expectativa, postulada inicialmente por Rum, que vem destacar que os indivíduos, quanto mais próximo eles enxergam o objetivo está mais próximo deles alcançarem, mais propensos a alcançar os resultados eles estão. Ou seja, a lei de cotas ela teria o potencial de melhorar a expectativa dos alunos de escola pública e, portanto, melhorar o seu desempenho. Essa é uma premissa inicial. A teoria da externalidade já vem dizer que resultados indiretos podem ocorrer a partir de ações que não necessariamente têm como um primeiro objetivo aquele resultado. O que a gente acredita é que a presença de universidades pode gerar externalidades e melhorar o desempenho de alunos do ensino médio de escolas públicas da região. Certo? Um outro tópico debatido é o desempenho acadêmico e os fatores que influenciam nele, que são necessários para a gente estruturar o nosso modelo econométrico. Certo? Então, esse esquema analítico ele ilustra um pouco o que a gente pensa do artigo, em que a gente tem a lei de cotas e a presença de universidades, e a gente quer avaliar como isso impacta no desempenho acadêmico do ensino médio. Além disso, a gente vai analisar os 2 fatores juntamente, e a gente utiliza uma série de controles para verificar essa relação, com base nas 2 teorias já citadas. Então, a nossa pergunta de pesquisa é: a lei de cotas e a presença de universidades públicas na mesma cidade das escolas estaduais e municipais influenciam no desempenho dos alunos do ensino médio? As nossas 3 hipóteses é, primeiro, que a lei de cotas ela tem um efeito positivo sobre o desempenho dos alunos. A nossa segunda hipótese é que as universidades federais elas geram externalidades e impactam positivamente o desempenho dos alunos. E a nossa terceira hipótese é que a lei de cotas, combinada com a presença de universidades, também geram impactos positivos no desempenho dos alunos. Para a gente conseguir verificar essas 3 hipóteses, a gente pegou dados de 2009 a 2022, que é a partir de quando a metodologia do Enem ela se mantém. A gente utilizou técnicas de propensity match score, de diferença em diferenças adaptadas com dados em painel e uma regressão múltipla. A gente tem como variável de resposta dos nossos modelos as médias gerais dos municípios, as médias por componente do Enem, todos esses valores padronizados de 0 a 1 para a gente conseguir controlar por ano. E a gente tem como as nossas 3 principais variáveis explicativas que a gente já destacou nas hipóteses, que é a lei de cotas, a presença ou não de universidade e a lei de cotas combinada com a presença de universidades. E a gente espera que essas 3 variáveis tenham relação positiva com as nossas variáveis dependentes, que são o desempenho dos alunos nos diversos componentes. Aqui embaixo está nosso modelo, que além das variáveis explicativas, conta com um vetor de variável controle que a gente já destacou anteriormente. A gente, partindo para os nossos resultados, a gente tem os dados descritivos, né, as estatísticas descritivas, que vale destacar alguns aspectos. O primeiro deles, a redação. O componente redação ele possui um comportamento concentrado em torno da média e com vários outliers inferiores e superiores, o que influencia diretamente na média geral como um todo. E a nossa média do componente matemática e suas tecnologias ela é a menor mediana, onde tem os menores valores dentre todos os componentes. São alguns fatores que a gente pode destacar e que merecem a atenção dos nossos gestores. Além disso, no caso dos nossos modelos econométricos, para todos os modelos, o modelo de efeito fixo foi o melhor ajustado. Em todos foram constatados heterocitasticidade dos resíduos, que a gente corrigiu com a técnica de bootstrap, e todos os modelos foram significantes, e a gente percebeu isso pelo valor de Q quadrado. Analisando as nossas variáveis de resposta, que é o ponto central do nosso artigo, a gente percebe que a lei de cotas teve significância e relação positiva com o desempenho dos alunos, com uma amplitude até relativamente grande. Lembrando que as nossas variáveis de respostas elas estão de 0 a 1. Então, a gente tem para cada um dos nossos modelos, nossos 6 modelos, para todos eles, a partir do momento que a lei de cotas foi promulgada, o desempenho aumentou, certo? A presença de universidade não
foi omitida, né, o coeficiente foi omitido porque houve uma colinearidade com os efeitos fixos, e depois a gente vai verificar se essa relação é positiva ou não. E a presença de universidade juntamente com a lei, a gente não pôde constatar uma resposta única, porque foi negativa para alguns componentes, positivo para a redação e insignificante para a média como um todo. As nossas variáveis de controle, elas em geral mostraram significância, a cor foi estatisticamente significante, o background familiar em geral foi estatisticamente significante, a presença de institutos federais foi significante com relação negativa, porque a gente acredita que alunos de escolas municipais e estaduais podem migrar para esses institutos federais, então também era uma premissa que tínhamos colocado. E as variáveis que a gente usou, variáveis de controle para ano também, em geral elas mostraram significativas e controlaram as variações de dificuldade, por exemplo, por ano nesses exames. Depois a gente rodou uma outra regressão, tendo como variável de resposta os efeitos fixos gerados na primeira regressão, para verificar se a presença da universidade, que foi omitida no modelo anterior, se ele ajuda a explicar esses efeitos fixos. E a gente encontrou que sim, ele tem uma relação positiva com os efeitos fixos e que, portanto, a presença de universidades ela gera externalidades e tem uma relação positiva com o desempenho desses alunos. O PIB per capita também teve uma relação positiva e o porte das cidades também teve relação, cidades menores com uma relação negativa e cidades maiores com uma relação positiva com esses efeitos fixos. Então, como resultado, a gente valida a nossa primeira hipótese de que a lei de cotas influencia positivamente o desempenho, a gente valida a nossa segunda hipótese, que a presença de universidades ela influenciou positivamente o desempenho a partir dos efeitos fixos, e a gente rejeita a nossa terceira hipótese porque a gente não pode afirmar que teve impacto positivo e nem negativo. Então, algumas conclusões. A gente evidencia possíveis respostas para diferenças regionais destacadas em outros trabalhos. A gente espera inspirar pesquisadores e gestores públicos a utilizar a teoria da expectativa e da externalidade para avaliar políticas públicas. Mais um resultado positivo da lei de cotas, o que pode justificar a intensificação, refinamento ou replicação dessa lei para outros níveis. E a gente constata uma relação positiva na presença de universidades e de desempenho dos alunos e percebe, portanto, a necessidade de expansão das externalidades provocadas por elas nas regiões afetadas, que pode ocorrer por meio de projetos de extensão entre várias cidades, com ações que levem as cidades do interior para a comunidade acadêmica e assim por diante. Então, algumas referências. Muito obrigado. Muito bem. Essa foi a apresentação de Breno Valente Fontes Araújo, onde destaca, né, o impacto da lei de cotas na presença de universidades de desempenho de estudantes no Exame Nacional de Ensino Médio. É o Enem que chama no Brasil, né? É assim? É o Enem, é isso aí. Muito bem. Essa pesquisa me chamou a atenção, esse marco teórico, né, baseado em expectativas e externalidades, né? Me chamou a atenção também o fato do uso de variáveis independentes para poder explicar determinados fenômenos dentro dessa pesquisa. É outro exemplo da importância da lei de cotas, né, no desempenho, na igualdade de uma nação mais justa, mais igualitária, né? Gostei muito também da apresentação das hipóteses colocadas. Aí Breno vai me ajudar com a última que me ficou com uma dúvida. Essas variáveis explicativas foram detalhadas em cada uma das disciplinas. Isso foi muito positivo para entender o que são os efeitos, os impactos e as externalidades, né, dessa lei de cota. E me chamou a atenção o fato de que na existência de mais instituições de ensino superior, né, os resultados são positivos, né? Isso me chama a atenção que, de repente, não é somente a presença de instituições, mas talvez um dos objetivos das universidades, talvez seja, junto com a pesquisa e junto com o ensino, a capacidade de extensão universitária, né, que pode
que pode motivar, né? E pode ter um efeito similar do que você está apresentando. Somente por um exemplo, eu participei o ano passado de um programa de extensão na Universidade de São Paulo e tivemos 15 mil inscritos. 15 mil inscritos. Então, eu falo, olha só o impacto quando você faz extensão universitária, né? Você está levando a universidade para outros cantos, não é verdade? Essa foi uma iniciativa, ela foi online, virtual, né? Mas 15 mil inscritos, isso foi um fenômeno para mim. Eu participei estando, inclusive, aqui no Chile, né? Ajude-me, Breno. A última hipótese, o que aconteceu com essa última hipótese? Pode me detalhar? Claro. Boa tarde, pessoal, e obrigado, professor Ivan, pelas considerações. A última hipótese, o que a gente quis identificar é se, após, né, a promulgação da lei de cotas, combinado com a presença de universidades, se isso tem alguma influência no desempenho. Então, a gente criou uma variável dummy em que ela era 0 antes da lei de cotas e ela era 1 após a lei de cotas apenas para cidades que tinham universidades. Então, a gente tentou identificar como se fosse juntando mesmo as duas primeiras hipóteses, as duas primeiras variáveis, Isso. e a gente não conseguiu chegar a uma conclusão, porque para alguns componentes ela foi negativa, para a redação ela foi positiva, para a média geral não teve influência, então a gente não conseguiu nem comprovar, né, nem falar que ela é o contrário, né? Muito interessante, Breno. Me ficou mais claro agora. Claro, agora dá para entender. Bom, essa pode ser abordada numa próxima pesquisa, né? Numa Sim, sim, reorganização das variáveis, né? sim. Né? Das dimensões. Muito bem, Breno. Muito obrigado. Acho que já estamos com todas as apresentações, não é verdade, Daisy? Sim, estamos prontos. Sim. Muito bem. Isso. Vamos agora para, segundo o meu libreto, assim que fala, não fala assim, né? Não é libreto que fala. Temos agora O lembrete, né? é, Suas é, anotações, é isso é, mesmo. o libreto é como se fosse um guião, né? A gente fala no espanhol, né? Mas na verdade é uma sequência, né? Na sequência nós temos aqui um debate. Vamos ver. Eu tenho algumas considerações nas quatro apresentações. Em primeiro lugar, parabenizar as pesquisas realizadas, parabenizar as equipes. São trabalhos, e dá para perceber, e tenho experiência para dizer isso, são trabalhos bem sérios, né? Bem encaminhados, e que, sem dúvida, a primeira coisa, sem dúvida, são uma contribuição quando falamos de avaliação de políticas públicas. São contribuições que tomara que chegassem, né, nas mãos de quem toma decisões, né, no setor público, né? Ah, Deixe-me colocar em paralelo essas duas apresentações respeito às leis de cotas e ah, o que demonstra o impacto positivo, né, que tem a lei de cotas no Brasil. Não, para que vocês saibam, no Chile nós não temos essa lei de cotas. Escassamente temos um breve programa de para a questão indígena no Chile, mas ela não é como a lei de cotas no Brasil. Então, o que estamos observando nesses dois trabalhos, pontualmente, né, é a presença de impactos positivos, né, e políticas que devem ser continuadas no tempo, né? E como eu dizia, tomara que esses resultados sempre chegassem nas mãos de quem toma decisões, não só de política pública, mas também decisões políticas de como fazer, né, a ação pública. Quero me referir também ao trabalho
da avaliação de política nacional, né? Se não me engano é de Griseli, né? Sim, sim, certo? E, e aí é uma questão importante também, de que forma, né? O resultado de pesquisas como esta podem chegar também a quem toma decisões na questão do servidor público. Eu acho que, não sei se passou pela mente de vocês, o fato de que é preciso, então, fazer uma reforma, né, no plano de carreira, no plano de aperfeiçoamento, no plano de desempenho, né, e que dê que possa refletir a realidade, né, do servidor público e que isso, na verdade, vai impactar na qualidade, né, do serviço público que vai à população, aos contribuintes, né? Vou dar o tempo para que vocês se manifestem a partir do que eu estou falando e, e com respeito à Lei 21.631, me parece que deveria haver um esforço a partir dessa regulamentação dessa lei, a partir da consolidação dessa lei, né? Como uma espécie de replicar um processo, um esforço de replicar essa lei como instrumento de política pública, entendendo a lei como instrumento de política pública, né? Nós temos aqui Eugênio Laera, talvez não sei se tem lido ele. Eugênio Laera, um chileno que fala sobre políticas públicas, né? As leis não são políticas públicas, né? Seria um erro pensar que são políticas públicas, mas sem dúvida são instrumentos importantes que entram dentro da questão da ação pública. Voltar esses resultados para poder replicar no resto dos estados e por que não fora do Brasil, me parece um espaço de oportunidade, um espaço de melhoramento importante, né, dentro dessa questão. E finalmente, essas temos aqui, sim, acho que já comentei as quatro, né? Certo? Muito bem. Gostaria de ouvir algum comentário final de vocês em cada um desses comentários que eu fiz, né? Tem uma coisa assim, né? Sim, na questão, eu estudo as políticas públicas a partir de um instrumental teórico que chama psicologia política. Não sei se tem ouvido falar. E nesse instrumental teórico-metodológico, a psicologia política dá um ênfase muito grande nessa questão do reconhecimento. Se não há um reconhecimento do servidor público, se não há um reconhecimento do valor que eles entregam para a população, para o contribuinte, então não há política pública que valha, né? Porque tem que haver esse reconhecimento, né? Então me pareceu importante ouvir e ver essa palavra dentro da pesquisa, porque me parece que o caminho é por aí, né? Muito bem. Quem quer começar? Vamos pelo começo? Vamos com o Diogo? Olá, professor. Bem, não, em relação ao comentário ali das políticas públicas, né, de cotas, é bem isso que a gente tentou demonstrar na pesquisa, até vai um pouco com a prestação do Breno. A política de cotas, ela visa dar uma representatividade às pessoas, né, e foram ao longo da história negadas essas oportunidades. Não é um privilégio, mas sim uma reparação histórica, e que elas tendem a acessar quando essas metas forem alcançadas, né? Quando tiver todo mundo essa mesma oportunidade de acesso e também de qualidade de ensino e também na sociedade, né? Eu acho que vai bem de encontro com a pesquisa do Breno, né? O foco dele é um pouco diferente, mas a política de cotas, ela fica evidente, né? Porque a política de cotas, ela é para institutos de ensino superior, ou seja, universidades, institutos tecnológicos, né? Geralmente estão em cidades, e essas cidades, já tem diversas pesquisas que mostram que cidades que ficam próximos de centro tecnológico, de instituições de ensino superior, universidades, centros tecnológicos, elas tendem a ter um PIB maior.
um PIB, uma pesquisa, e também demonstrar que naquela localidade maiores oportunidades de ensino, de acesso, né, à educação. Então, acho que é bem por esse ponto de vista mesmo. Breno, desculpa, Diogo, quais são as próximas pesquisas que você vai fazer a partir Então, disso? O que está na agenda? então, esse trabalho, na realidade, é fruto de um começo de uma dissertação que a gente está fazendo sobre a avaliação da política de cotas, 10 anos da política de cotas, né? E a gente agora está tentando estudar, propor melhorias, né, possibilidades nessa política. A gente vai avaliar não somente as universidades, mas os cursos dela, né? Porque às vezes a gente observa que, por exemplo, eu tenho formação acadêmica e sou engenheiro eletricista, né? Então, a gente observa que, depende do curso, ele tem uma evasão e também uma formação de cotas de representatividade de escola pública ou critérios raciais menores. Se a gente pegar a área de humanas, por exemplo, a gente vai ver que essas pessoas com cotistas representam uma maior representatividade na formação lá no final, na formação. Se tu pegar cursos do eixo tecnológico, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia civil, a gente observa que os alunos cotistas são menores na formação. A gente já fez essa análise, esse levantamento um pouco por cima, só que a gente quer demonstrar agora nessa pesquisa, né, também por áreas também social, humanas, exatas, e propor melhorias nessa política, né? Talvez propor critérios puramente raciais, também critérios talvez por renda per capita, mas a gente vai fazer esse levantamento ainda. Muito bem, Diogo. Aproveitemos que estamos falando do mesmo tema, de cotas, né? Breno, a mesma pergunta. Qual é a sua percepção? O que se vem a partir disso? Achei ótimo o comentário do Diogo e até ter o alinhamento do tema aqui, ter mais uma pesquisa relacionada à lei de cotas, que é um instrumento de extrema relevância e tem muitos trabalhos já demonstrando isso ao longo do tempo, mas o fato é que essas políticas a gente vai conseguir ver o impacto delas mais para frente ainda, né? Eu acho que 10 anos ainda vai ser pouco para a gente ter a noção dos seus resultados, né? Então, no início, né, quando teve a lei de cotas, teve um boom de artigos ali durante os primeiros 5 anos, e de um tempo para cá tinha dado uma esfriada. Você via poucos trabalhos assim recentes. Lógico, sempre tem alguns, mas em relação ao que teve no início lá, né, 2014, 2015, até 2015, 2016, tinha muito mais. Eu acho que a gente tem que conseguir identificar formas de validar mesmo os resultados, de como que está impactando de fato a sociedade, né? Quebrando o nosso ciclo intergeracional de pobreza aí, né? O que a gente espera que isso aconteça. No meu caso, só aproveitando, essa foi uma pesquisa de uma disciplina de métodos quantitativos de avaliação de impacto de política pública. Então, foi um desenho que eu fiz para uma entrega. E, assim, apesar de não ser o meu objeto de pesquisa, eu estou estudando terceira missão das universidades, interação universidade com indústria, empresas. Foi muito relevante porque eu estou estudando também como que as universidades elas contribuem para o desenvolvimento econômico e social. E aí, por isso, dentro do meu trabalho, acaba tendo dois construtos diferentes, né? A lei de cotas e a presença de universidades em uma região. E aí, só respondendo, os meus trabalhos futuros vêm muito para essa segunda linha, né? Da presença da universidade, como que ela influencia o seu entorno. Isso, mais do que a lei de cotas em si. Muito bem. Muito bem, Breno. Esses dois trabalhos coincidem em algo, né? É a avaliação. E a avaliação de impactos. E sabemos, e aí concordo muito com vocês, os impactos precisam ser avaliados num horizonte de tempo sempre de longo prazo, né? Então, evidentemente, precisamos tomar distância para analisar quais são os impactos da política pública. Dentro do que chamamos de avaliação de política pública, os impactos são um dos estudos ou avaliações mais escassas. São as mais escassas. Você vê, você observa na América Latina avaliação de objetivos, avaliação de resultados, mas a avaliação de impacto é o que mais escasseia. Falei
Falei certo, escasseia? Não? Sim, está certo? Desculpa. Mas são os mais escassos, são os casos mais escassos, a avaliação de impacto. E talvez seja por isso, pela necessidade de tomar uma distância de longo prazo e pelo fato de que são os impactos, afinal de contas, né, o que transformam a sociedade, não é? Transformam realidades, não é? Muito obrigado, Diogo, muito obrigado, Breno, né? Vamos falar agora com Gisele, da... Vamos ver. Também gostaria de saber, Gisele, do seu trabalho, o que vem depois? O que está na sua agenda? Professor, eu penso que os próximos passos são fazer um artigo propondo soluções Hum, justamente para retirar esse engessamento do PCC-TAI. Porém, o PCC-TAI, ele é uma lei, né? Então, para que chegasse nas instâncias superiores, né? Mas não consta a nossa contribuição, não é verdade? Mas no nosso artigo, mesmo no completo, a gente colocou justamente sobre que não houve a discussão com justamente que a avaliação que a gente utilizou, ela é a avaliação experiencial de Lehano 2012. Então, ela utiliza a percepção dos atores envolvidos na política. Então, ela veio de cima para baixo, né? Então, por isso existe top-down. essa top-down. Então, por isso que existe essa resistência, né? Não foram criados os espaços para que a política realmente fosse implementada de uma forma efetiva, para que isso retornasse à sociedade. Muito bem, Gisele. Ah, já pensou deixar todas essas pesquisas na mão de algum político para tomar decisão? Eu Complexo. pergunto porque a pergunta tem uma pertinência. Nesse momento, meus colegas do Observatório de Políticas Públicas, eu sou diretor do Observatório de Políticas Públicas Regionais. Alguns colegas estão nesse momento na Colômbia, estão nesse mesmo momento, estão agora no Congresso da Colômbia, estão propondo um projeto de lei. Estou falando do pessoal do Chile, tá? Mas também da Argentina e também de outros países. Mas foi uma delegação chilena que nesse momento está no Congresso da Colômbia propondo um projeto de criação do Ministério de Paz, né? Então, Uhum. não é uma pergunta descabelada, porque, afinal de contas, acho que temos que tomar consciência que sim podemos intervir nas decisões políticas, né? E trabalhos como o que fazem vocês, eu acho que são trabalhos muito interessantes que podem mudar determinadas realidades, como o que a gente está fazendo agora ali na Colômbia, né? Uhum, com certeza. Comentário. Muito bem, Gliciele, muito obrigado. Obrigada, Obrigado. professor. Vamos falar agora com Cássia Barros Neves, respeito a esse trabalho que você fez. O que, o que está na agenda, Cássia? Que outra pesquisa vem na agenda a partir dessa pesquisa tão interessante que você apresentou agora? Então, professor e todos, né? Essa pesquisa eu comecei em 2021, no mestrado. É o resultado parte do resultado da minha dissertação, né? Estou buscando atualmente uma publicação em revista internacional. O que vem é o doutorado, que eu já ingressei nesse ano e continuo na mesma temática, onde eu vou estudar justamente a implementação. Então, com essa minha ida à Controladoria Geral do Estado, consegui alguns, não acordos, né, mas alguns cards para poder coletar dados e tudo mais. Então, o que vem é o que já está acontecendo, que é o meu doutorado em cima dessa temática. E o senhor havia comentado, né, da importância de divulgar, e eu acho extremamente importante também. É justamente esse espaço aqui, né, futuramente vai ser divulgado no SEMEAD, no site,
e também com as publicações científicas, e além disso, quem sabe um encontro com um político que possa regulamentar outras ações semelhantes em outros Muito âmbitos bem. e esferas. Muito bem. Se vê em tempos de profundização, né? Exatamente. E já vem Do há algum tema. tempo mesmo, desde 2021, estudando esse tema. Muito bem, muito bem. Muito bem, Cássia, muito obrigado a todos vocês. Quero deixar a palavra com Daisy Lima de Souza Santos, por favor, Daisy. Pô, professor, obrigada. Eu tinha levantado a minha mão quando o Sim. Diogo estava falando, mas Ah, eu não quis desculpa. atrapalhar, não quis atrapalhar abrindo o microfone, porque a discussão estava tão boa. É, eu acabei não falando no início, mas eu sou doutoranda em administração aqui na Federal da Bahia, e a minha pesquisa é justamente na área do programa Universidade Aberta do Brasil, né? Que foca na educação à distância. E aí o Diogo, ele fala na pesquisa dele que ele, tipo assim, excluiu os alunos, os cursos, na verdade, né, EAD, justificando aí o período, tá, que ele pesquisou, e eu queria perguntar ele por que não insistir um pouco, né, puxando o braço para minha sardinha, mas na verdade, assim, o que eu queria perguntar para ele é em relação à evasão. Se esses percentuais que ele trouxe de evasão, eles foram considerados com base no total da amostra, ou se foi proporcional por categoria, né? Ampla concorrência, enfim, e cotistas nesse caso, né? É, eu acho que é isso. E assim, e outra coisa também, uma observação em relação aos alunos cotistas, né? Que você traz também, que você trouxe na sua apresentação, que de 2016 a 2017 eles são 44%. Aí, assim, depois já vem tendo uma queda, né? 2018, 2019, 35, 38, e a gente sabe que com a pandemia deu uma diminuída legal e foi para 32, mas assim, até antes da pandemia já vinha caindo, né? E aí eu queria que você tirasse essa dúvida minha em relação também da evasão, e só fiz esse comentário para a gente poder só refletir um pouquinho nessa. Então, assim, a pandemia diminuiu realmente não só o percentual de cotistas, mas também de ampla concorrência, mas assim, antes dela já vinha diminuindo, para poder refletir. Não sei se o seu trabalho ele contempla isso, se você se aprofundou um pouquinho nisso. Tá bom? Obrigada. Olá. Não, em relação à evasão, a evasão é acumulada, ou seja, os ingressantes que entraram em 2013 até 2022, quantos evadiram daquele respectivo ano de ingresso, né? Geralmente, o que a gente observou que a evasão ela ocorre geralmente nos 4 primeiros anos do curso superior, que é o ano de formação ali. Geralmente, a evasão tende a ocorrer naqueles primeiros, no período de formação inicial do curso. E a gente, aquele percentual lá é sobre o percentual total, né? Ou seja, dos alunos que entraram em 2013, quantos evadiram, né? Aí depois a gente desmembrou da evasão, daquele percentual de evadidos, quantos corresponde a cotistas e quantos corresponde a de ampla concorrência. Foi assim que a gente fez essa análise. E a gente também observou assim que lá nos últimos 3 anos houve uma redução de evadidos, só que ainda estão se mantendo em torno de 1/3. No trabalho, a gente não explorou muito esses pontos, mas conversando com outros colegas, também estão fazendo outras pesquisas, um dos motivos, né, que se aponta são as bolsas como é que eu posso dizer? Os auxílios de permanência do estudante nas universidades. Porque o governo federal, por mais que tenha se aumentado bastante o número de alunos ingressantes por meio de cotas, os auxílios de permanência se mantém constante, ou a verba por esse valor. Porque a verba vem específica, é uma rúbrica específica para a universidade. E por mais que a gente venha aumentando nos últimos 10 anos o número de alunos ingressantes na universidade, inclusive cotistas, esse valor de auxílio permanência destinado para essa respectiva problemática, né, que é a do PNAES lá, por exemplo, ele se mantém. Então, esse valor é menor, é um valor pequeno para conseguir manter todos esses alunos, né? Então, a gente precisa que esse valor, de modo geral, ele corresponda, ou seja, esse aumento significativo que a gente teve ao longo dos anos. A gente aumentou o número de cotistas, aumentou o número de ingressantes na universidade, mas esse valor, que é essa rúbrica específica para manter esses alunos, se manteve de certa forma constante, né? Mais ou menos essa ideia. Obrigada, Diogo. E assim, também só uma outra complementação.
Eu estou, né, coordenadora pedagógica de uma especialização em gestão pública municipal pela UFBA, enfim, pela UAB, né, que é EAD, e o número de evasão é muito grande. E aí, tendo acesso ao relatório também das graduações à distância, independente se ele é cotista ou concorrência, tem um número de evasão tanto nas graduações quanto nas especializações nas universidades públicas. E eu trago aqui a informação da Federal da Bahia, que é onde eu estou hoje. Então, assim, a evasão é muito grande. Então, acredito que, eu espero, né, que minha tese consiga discutir um pouco mais sobre isso, né? Não é o foco discutir evasão, mas também. Então, assim, quero parabenizar, né, professor, me permita utilizar, né, esses minutinhos aqui para parabenizar todos os trabalhos. Rico em compartilhamentos, vocês estão de parabéns, né? Vocês e todos os colegas aí que foram autores. E também falar do professor, né, que foi uma satisfação, uma alegria estar aqui nessa sessão contigo. Professor Obrigado. Henrique, é excelente, né, compartilhando aí de forma muito voluntária e muito dedicada seus conhecimentos e experiências. Obrigada, professor. E aí o senhor Muito pode obrigado. finalizar a sessão, tá bom? Muito obrigado, Daisy. É interessante a pergunta, porque essa é uma questão que foi primordial na última manifestação, na última mobilização que houve na Universidade de São Paulo, que foi justamente a questão do auxílio permanência, né? Então, você sabe que houve uma mobilização, né, na Universidade de São Paulo, e claro, essa questão é sumamente importante. Não, tem que haver uma concordância, né, nas cotas e no auxílio permanência. Só para destacar, como a Deise tinha mencionado, a evasão ali acumulada, tanto de ampla concorrência como cotista, chega a ser 50% das vagas ofertadas em cada ano. Ou seja, dos ingressantes que ingressaram em 2013, 50% evadiram. Ou seja, há um investimento público no ensino superior e os alunos que ingressam, 50% evadem ao longo do tempo. Ou seja, é bastante significativo, não só tratando de cotistas, mas também de alunos de ampla concorrência. Isso a gente está falando dos cursos presenciais, mas, claro, se a gente levar o estudo adiante, o EAD também influencia, apesar de ser uma tecnologia hoje bastante utilizada, né, o EAD, mas o índice de evasão também é bem significativo ainda. Agora, isso, o que traz o Diogo, isso dá conta de que as condições de origem das pessoas que vêm de cotas não há mudado. Enquanto isso não mude, esses valores que Diogo nos traz não vão mudar, não é? As condições iniciais, não é? Precariedade, pobreza, né? Marginalidade, nós chamamos aqui de periurbano, né? A dificuldade de se trasladar. Se essas mesmas condições não mudam, os números vão se manter. Um fato importante, por exemplo, dos indígenas, os indígenas eles têm uma cultura diferente da nossa. A Universidade Federal, por exemplo, agora de Santa Catarina, a gente está fazendo moradia estudantil exclusiva para indígenas, porque eles têm uma peculiaridade. Então, a gente falar que a gente possibilita o acesso à educação é uma coisa, possibilitar a formação é outra. Com coisas distintas, né? E isso que vem a partir do governo, esses auxílio permanência, essa discussão, né, em cima disso também. Muito bem. Muito bem. Para mim também, eu vou pegar as palavras de Daisy. Para mim também foi um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado para o pessoal do CBA de me convidar e estar em presença com vocês e desfrutar, compartilhar essa oportunidade. Estou deixando no chat da reunião o meu nome, meu endereço eletrônico. Por favor, escrevam para ter o contato de vocês, intercambiar ideias, né? Estou vinculado com universidades, talvez a gente possa fazer coisas. Então, fico também à disposição de vocês. O observatório também está à disposição, tá bom? Então, fico à disposição. Eu acho que temos os mesmos problemas no Brasil que aqui, né? Temos os mesmos problemas. Bom, mas é isso. Muito obrigado a Gliciele, muito obrigado a Cássia, a Diogo, Breno, e muito obrigado pelo apoio também, Daisy, pelos seus comentários. Muito obrigado de verdade. Estamos à disposição. Não sei o que vem agora. Estamos?
A gente encerra. Muito bem. É isso então. Obrigada, Muito pessoal. Tchau, obrigado. tchau. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais.